Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para criar uma tabela em um banco de dados. Então eu vou pegar um programa que eu tenho aqui que utiliza banco de dados, vou abrir ele e vou mostrar exatamente onde é que está o banco de dados nesse programa e vou mostrar como é que eu faço para criar essa tabela desse banco de dados. Então no final das contas eu quero chegar neste comando aqui, que é um comando para a criação de uma tabela em um banco de dados. O banco de dados pode ter um monte de tabela. Nesse caso aqui eu vou criar uma única e vou mostrar como é que funciona esse comando aqui. Então eu vou explicar esse comando aqui para vocês. Bom, primeiro vamos ver um exemplo de um programa que usa um banco de dados. Bom, isso aqui é um programa que é simplesmente um cadastro de pessoas. Então tem aqui uma lista de pessoas. O João, Pedro, Lucas, Paulo, Maria. E eu posso cadastrar mais pessoas aqui. Eu posso clicar, por exemplo, em cadastrar e inserir, por exemplo, a Fátima Soares, do sexo feminino. Quando eu clico em inserir, essa informação que eu acabei de digitar passa agora a fazer parte da lista. Então dá para perceber aqui que existe um banco de dados envolvido, porque as informações aqui mudam, você consegue inserir mais informações aqui dentro. Então essas informações aqui elas não estão estáticas, elas são puxadas de algum banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer para mostrar para vocês aqui a parte interna desse sistema é ver o código que o browser, que o navegador está lendo, que é um código HTML. Então, se você quiser testar, você pode clicar com o botão direito aqui e colocar para ver o código-fonte dessa página, View Page Source. Aqui ele tem puro HTML, que é uma linguagem que utiliza-se na internet em navegadores. Então, aqui ele aparece uma lista, que é essa parte aqui, é esse código aqui que gera. Aí aqui ele tem um cabeçalho da minha lista e depois ele começa a escrever João, e ele coloca aqui alguns links, depois vem 2, Pedro, e assim por diante. Então esse código HTML aqui tem o nome de todas as pessoas que aparecem aqui na lista. Mas esse código HTML que está sendo lido pelo browser aqui nesse momento, ele foi gerado por um programa de computador que tem acesso a banco de dados. Então, o código desse programa é o index.php, que é um código que gera essa lista em HTML com base nos dados do banco de dados. Então, vamos dar uma olhada nesse index.php que eu tenho aqui implementado. Veja aqui que isso aqui é todo um código-fonte em linguagem de programação. E basicamente o que eu quero que vocês percebam aqui é que ele faz uma conexão com o banco de dados e ele faz um comando de select para puxar dados lá de uma tabela chamada pessoas. Então eu sei que existe um banco de dados que esse programa aqui acessa e ele puxa os dados de uma tabela. E depois ele monta todo aquele código HTML para mostrar a lista no browser. Tá? Então o que eu quero ensinar para vocês hoje é como criar essa tabela que está sendo usada por esse programa, que é basicamente esse código que eu mostrei aqui no começo, que ele cria uma tabela chamada pessoas com uma série de colunas aqui que vão armazenar cada uma das informações que são os dados da pessoa cadastrada na lista. Agora então eu vou acessar o meu banco de dados. Através da interface pgadmin, eu vou acessar o Postgres, que está instalado aqui no meu computador. Aqui eu já tenho um banco de dados que já foi criado para essa aplicação, que eu chamei de CRUD. E lá no esquema público já existe uma tabela, que é a tabela pessoa. Então eu vou destruir essa tabela aqui só para ver como é que o programa se comporta. Então eu vou dar um comando aqui para destruir a tabela, drop table pessoa. E agora se eu der um refresh aqui em tables, não existe mais tabela pessoa. Vamos ver como é que vai ficar o programa agora sem a tabela do banco de dados.
Eu venho aqui no programa e mando atualizar a lista, e ele gera um erro do programa PHP que não está mais conseguindo acessar o banco de dados que ele precisa para gerar a lista de pessoas aqui. Então agora eu vou criar essa tabela para que o sistema volte a funcionar. Então eu vou apagar o comando que eu utilizei para destruir a tabela e agora eu vou começar a construir o comando para criar a tabela de novo. Então a primeira parte do comando é create table e eu vou dizer qual é o nome da tabela que eu vou criar. Eu vou criar uma tabela chamada pessoa. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro agora eu começo a colocar as colunas da tabela, que são todos os atributos de uma pessoa. Então a pessoa pode ter idade, nome, sexo, endereço. Então todas as informações que eu quero cadastrar de uma pessoa, eu vou colocar aqui. Então eu vou começar pelo nome. O nome é texto. Então eu tenho que dizer que o nome é texto. No caso eu vou usar o tipo varchar, que é um tipo de texto que é variável, então eu não sei qual que é o tamanho do nome de uma pessoa, então eu falo que ele é um texto variável, varchar. Mas eu tenho que dar um limite máximo, então eu vou dizer que o nome de uma pessoa pode ser até 50 letras, então imagino que não tenha ninguém com um nome tão grande assim, estou exagerando. Varchar de 50 posições. E você começa a separar por vírgula e acrescentar mais informações, por exemplo, o sobrenome. Então eu tenho o nome, que é varchar de 50 posições, eu tenho o sobrenome, que também é varchar de 50 posições. E eu também tenho o sexo da pessoa, que também é texto. Só que esse texto eu vou colocar ou F ou M. É uma definição que eu estou fazendo. No meu sistema, tudo que tiver cadastrado com F vai ser feminino, e tudo que for cadastrado com M vai ser masculino. Então é uma letra só. Então eu não preciso colocar varchar, eu posso colocar char de uma posição. Eu sei que vai ser sempre uma letra. E agora eu posso criar uma outra coluna que eu vou chamar de ID, ou código, você escolhe o nome. Mas toda tabela tem que ter uma coluna código, um ID, identificador, para identificar um registro. Vamos supor que você tenha duas pessoas que foram cadastradas com o nome João. Você quer apagar uma delas. Você não pode ir lá e apagar João. Você vai acabar apagando todas as pessoas que se chamam João do banco de dados. Então você tem que ter uma coluna que identifique uma pessoa unicamente. Isso geralmente é um código, um ID, um número, que é sequencial. Então cada pessoa tem obrigatoriamente um número do banco de dados e esse número é único, só aquela pessoa tem. Isso pode inclusive ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Por exemplo, a primeira pessoa que for inserida vai ter o código 1. A segunda, 2, 3, 4, assim por diante. Tá? Então esse código ele costuma ser um numérico. Então ele pode ser do tipo integer, que ele seja numérico. Tá? Aqui no caso Postgres ele tem um tipo especial de dados. Não é bem um tipo especial de dados, mas é uma forma de dizer que esse número vai ser sequencial, que é definir ele como serial. Tá? Então se você define numa tabela que uma coluna é serial, então o próprio banco de dados se encarrega de acrescentar um número nesse dado, nessa coluna dessa tabela. Então como eu quero que todas as pessoas tenham um número de identificador que seja sequencial, eu posso definir que ele é do tipo serial e o próprio banco de dados vai se encarregar de incrementar esse número. Tá? E eu posso, finalmente, para finalizar esse comando, definir que essa minha coluna aqui, esse meu atributo ID, ele é uma chave primária. Então eu digo que existe uma primary key nessa tabela na coluna ID. Então o que isso aqui significa? Que sempre que cadastrar uma pessoa, obrigatoriamente ela tem que ter um ID. E esse ID nunca pode se repetir, ele é único. Então a primary key, que é uma chave primária de uma tabela, e toda tabela é desejável que tenha uma chave primária, define justamente isso, que essa coluna aqui ela é única e obrigatória. E eu posso dizer que outras colunas também são obrigatórias. Por exemplo, se eu não quiser que uma pessoa seja cadastrada sem nome no banco de dados, todo mundo tem que ter nome. Então eu posso definir que essa coluna aqui ela é obrigatória, ou seja, ela não pode ser nula.
not null. E se eu quiser que todas as colunas sejam obrigatórias, a pessoa tem que pôr o nome, o sobrenome, o sexo, então eu digo que todas são not null. Lembrando que eu tenho que sempre separar por vírgulas. Não preciso dar o Enter aqui, tá? Eu estou dando o Enter em cada uma das linhas só para ficar mais fácil de enxergar o comando. Poderia ser tudo numa linha só. Tá? Então aqui, esse comando aqui, ele vai criar uma tabela que vai se chamar pessoa. Tem uma coluna que é do tipo inteiro. Tá? Que nesse caso aqui é sequencial. O próprio banco de dados vai se encarregar de incrementar esse número para mim. Tá? Tem uma outra coluna nome, que é texto. Eu não sei exatamente a posição, mas eu quero que seja no máximo 50. E é obrigatório, então todas as pessoas têm que ter nome. Também tem que ter sobrenome, no máximo 50 caracteres. E o sexo, 1 caractere, que vai ser F ou M. E eu defini que existe uma chave primária no ID, ou seja, o ID ele é obrigatório e não pode ser nulo. Em relação aos tipos de dados, tem vários tipos. Cada banco de dados acaba tendo um formato diferente. Mas geralmente se separa entre texto, número ou data. Aí dependendo do banco de dados, do SGBD que você estiver usando, vai ter alguma palavra específica. Por exemplo, se eu for lá em Postgres Data Type, os tipos de dados existentes no banco de dados Postgres, ele vai mostrar para você uma lista enorme. Ó. Então você tem vários tipos de número, tem números pequenos, tem números grandes, big int, big serial, enfim, tem vários tipos de dados. Mesma coisa para outros sistemas de banco de dados. Por exemplo, MySQL. O MySQL também vai ter uma lista de vários tipos que você pode colocar. Aqui está separado por exemplo, os numéricos. Os numéricos podem ser numeric, decimal, small int, integer, double. Os tipos string, texto, podem ser char, varchar, enfim, tem vários tipos de dados. E nesse exemplo aqui eu usei apenas varchar, char e integer, mas no caso usei o serial, que é porque eu quero que ele se auto-incremente para mim. Eu vou então agora executar esse comando. Ele foi executado com sucesso, então eu criei a tabela do banco de dados. A partir de agora, o meu programa, que estava com erro, ele vai poder começar a inserir dados nessa tabela e depois listar as pessoas que forem cadastradas aqui nessa tabela. Então, só para mostrar se a tabela está funcionando, eu vou dar um comando select, que é para mostrar os dados que tem nessa tabela. Como acabou de ser criado, não vai ter dado nenhum. Então eu quero que liste, select, mostre para mim todas as colunas da tabela pessoa. Eu vou selecionar esse comando aqui. Opa, faltou um T aqui. Ele lista para mim. Não tem ninguém. Mas tem lá, ó, a tabela tá criada e está mostrando que está vazia. Se eu for agora lá no meu programa, o meu programa estava com erro, porque o banco de dados tinha sido alterado, eu tinha destruído a tabela. Né? Agora, se eu atualizar aqui, ele não aparece mais erro no programa. Mas a lista não aparece, porque os dados sumiram. Eu destruí a tabela, perdi os dados. Então eu posso começar a cadastrar de novo os dados aqui e o programa vai inserir lá na tabela no banco de dados. Então eu posso cadastrar aqui, por exemplo, um João Silva, masculino. Clico em inserir. E ele aparece aqui, ó. Ele gerou o número automaticamente, é um número, e como eu defini como serial, aqui no meu banco de dados, eu defini como serial, então ele já gerou o número automaticamente para mim. O nome é texto, aqui também é texto, e aqui é um texto de uma posição, que no caso o meu programa sabe que se eu clicar em feminino, ele cadastra no banco de dados com a letra F. E se eu clicar aqui em masculino, ele cadastra no banco de dados com a letra M. Então, lá na minha tabela do banco de dados, se eu refizer aqui a consulta, ele vai mostrar a pessoa que eu acabei de cadastrar através do programa, que foi inserida aqui no banco de dados. Então, tem aqui a pessoa com ID 1, nome João, sobrenome Silva e o sexo M. E eu posso continuar cadastrando outras pessoas aqui. Por exemplo, a Maria. Agora eu vou colocar aqui feminino.
só para ver se ele vai conseguir. Ó. Ele colocou F. E eu posso começar a testar esse programa. Por exemplo, eu posso criar uma pessoa sem nome e ver se ele funciona. Ele dá erro, tá? Porque eu coloquei uma restrição lá no meu banco de dados que proíbe que a pessoa tenha nome nulo, tá? É lógico que o seu programa deveria tratar isso aqui de forma mais elegante, né? Deveria verificar isso aqui e dar uma mensagem para o usuário, mas aqui é só para efeitos didáticos. Então, voltando aqui para o banco de dados, vejo que a partir desse comando que eu acabei de explicar para vocês, foi criado uma tabela no banco de dados. Esse comando aqui ele é executado uma única vez e não é executado mais. A tabela já foi criada e ela está lá no banco de dados para ser usada pelo programa. Então o programa vai inserir dados, vai apagar dados, vai puxar os dados e mostrar na tela quantas vezes o usuário clicar. E a informação vai ficar sempre guardada nessa tabela aqui no banco de dados. E caso tenha mais informações da pessoa, eu posso criar mais colunas nessa tabela. Ou então, se for ter outras informações a serem cadastradas, por exemplo, vai cadastrar carros, vai cadastrar animais de estimação, então você pode criar mais tabelas para colocar nesse banco de dados. Por exemplo, eu posso criar aqui uma tabela chamada carro e executar esse comando. Então, o banco de dados pode ter inúmeras tabelas e daí o programa vai ter toda a interface para que o usuário consiga cadastrar as informações em cada uma das tabelas. Certo, gente? Então, o objetivo desse vídeo era só mostrar mesmo o comando SQL para criar uma tabela no banco de dados. Nos próximos vídeos eu vou começar a entrar mais a fundo nessa linguagem SQL para fazer mais coisas dentro do banco de dados. Um abraço!